pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou um fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. Eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou o fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel é a geração que ouve a voz de Deus e anuncia as boas novas da salvação. Pelo chão do Brasil. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu vou, 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 eu vou. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Agora sim, todas as crianças, por favor, alguém traz o púlpito aqui. As crianças já fiquem aqui, que a gente já vai orar por vocês. Amém. Isso. Amém. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos, todos, em nome de Jesus. Vamos estender as mãos. Amém. Pai, como já foi ministrado e abençoado sobre as crianças, nós estamos apenas concordando com a bênção e a ministração que já foi feita sobre eles, Pai. Que eles agora recebam da Tua palavra, do Teu Espírito agora nas salinhas. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Queria chamar o nosso preletor dessa noite, pastor Josenildo. Amém.
Que festa linda, maravilhosa. A igreja completando 43 anos. Uma história, muitas estações passadas. Quem são os irmãos dos primeiros anos que ainda estão na igreja? Fique em pé aí, os primeiros. Fique em pé. Olha aí as raízes, né? Lá do início. Aplausos para esses irmãos. Parabéns. Vocês permanecem firmes e abundantes na obra do Senhor. Não deixe faltar um pouquinho de água aqui no púlpito. Irmãos, eu sou o pastor Josenildo Oliveira e ao entrar me deparei com 3 ex-ovelhas minhas, lá do tempo da primeira igreja batista, onde fui pastor por 13 anos. A irmã Sepúlveda, a sua filha Flávia e a sua neta Jossane. E a Sepúlveda e a Jossane estão agora aqui, nesta igreja. Amém? E eu estou acompanhado de minha filha. Fique em pé aí, Débora, fique em pé. Essa jovem aí. Ó, tão novinha. Agora veja o tamanho dos netos. Fique em pé, Hannah. E o Victor, olha aí. 2 netos lindos. Ó o genro. É mais alto que todo mundo. Ele estava me dizendo, irmãos, que ele nasceu aqui na igreja. E ele corria aqui, dava trabalho. E o pai dele, o seu Heber, chegou a morar até com o pastor Arnoldo. Foi líder de jovens no início da igreja aqui. Hein? Minha esposa não está aqui, a Lourdes, porque ela está com compromisso com o coral da igreja. E como ela é regente, não podia se ausentar. Então estou muito feliz, pastor Arnoldo, de você ter se lembrado de mim e me convidado a estar aqui hoje. Hein? Eu sei que ele confundiu o primeiro domingo de agosto com último domingo. E aí eu disse, que horas começa o culto? Está tudo pronto? Isso no último domingo, né, de julho. Eu já estou arrumado para ir. Ele disse, não, pastor, hoje é culto normal. Mas você não disse que era o último domingo? Porque estava tão próximo, né, dia 2 hoje. Aí ele passou para uma irmã, a irmã me explicou, não, pastor, é no próximo domingo, dia 2. Veja como eu estava ansioso para chegar logo, né? Eu já queria vir no último domingo de julho. E cá estou eu para trazer essa palavra hoje. Fiquem em pé, irmãos. Você está com as mãos livres? Dê um aplauso ao Pai. Amém? Dê um aplauso ao Filho. E agora vai ser o mais forte. Dê um aplauso ao nosso amigo, companheiro, consolador, Espírito Santo. Ao Espírito de Deus que habita em nós. E um aplauso ao tesouro dos tesouros, a palavra de Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra que nós vamos ler é em Efésios, capítulo 4, verso 6. Efésios, capítulo 4, verso 6. Aleluia. Um só Deus e Pai de todos,
o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos juntos agora? Um só Deus, toda a igreja. Olha, irmão, todos, 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 todos. Coisa linda, né? Alguém pediu para vocês se sentarem? Rapaz, a gente vai ficando velho, a gente fica esquecido, né? Eu esqueci que tinha pedido para vocês sentarem. Não, meu Deus. Pois agora, de castigo, fica todo mundo em pé e vai ler de novo. Vamos lá? Todos em pé. E está em todos. Você sabe por que todos? Porque a igreja de Éfeso, ela foi formada com judeus que se converteram e com pagãos. Agora imagine, irmãos, os judeus conhecedores do Antigo Testamento, das promessas, de tudo, recebendo gente que vinha lá do paganismo, com tantos deuses, com tanta idolatria, com tanta feitiçaria, com tudo que você possa imaginar, dentro da mesma igreja. Com o tempo começou a haver o quê? Uma tensão. Começou a ter o quê? Divisão. Aí o apóstolo Paulo disse, não, está errado. Deixa eu colocar a coisa no eixo. E ele começou a colocar as coisas no eixo. E aqui no capítulo 4 de Efésios, ele começa a dizer, olha gente, temos que ter unidade, senão o diabo vai prevalecer sobre nós. Não podemos ser uma igreja rachada, dividida, em contenda. Temos que ter unidade. Aí no versículo anterior, ele inclusive chega a falar de 7 fundamentos. Ele diz um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E finalmente ele diz, e um só Deus e Pai de todos, que está sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Está no pagão que se converteu, está no judeu que se converteu, ele está em todos, ele não discrimina ninguém, ele não faz acepção de ninguém. Diga glória a Deus! Glória a Deus! Queiram sentar-se, irmão. Você consegue pôr aquela imagem que eu enviei? Diga glória a Deus. Irmãos, o tema dessa mensagem, eu soube que o pastor Plácido ontem pregou sobre o tema da conferência. Como o Senhor me deixou livre, eu deixei o tema para ele. Então, o tema dessa mensagem é Deus Pai que tudo preenche. Qual é o tema? Você concorda comigo que nós vivemos uma geração marcada pela divisão? Irmãos, o que tem de famílias divididas, igrejas divididas, nações divididas e pessoas divididas com ela mesma, em conflitos interiores. Não tem unidade. O apóstolo Paulo, então, ele está chamando a igreja para a unidade. E depois de falar que a igreja é um só corpo, que é um só espírito, uma só esperança, uma só fé, um só batismo, aí ele conclui com a cereja do bolo do seu argumento.
e diz: um só Deus e Pai de todos. Onde ele mostra que a vitória da igreja, a conquista da igreja, vai depender só mesmo de entender quem é Deus. Que a base de tudo é Deus, o único Deus. Como está lá em Deuteronômio, chamar Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é um. Não importa que você adorou tantos deuses e deusas, hoje você só tem um único Deus e Pai, argumenta o apóstolo Paulo. Eu me identifico demais, pastor Arnoldo, com o apóstolo Paulo. E quando eu fui assistir o filme, que passou um tempo atrás no cinema em Teresina, Paulo, eu me identifiquei mais ainda. Eu me achei parecido com ele. Porque assim como ele, eu também sou careca. E Paulo era um carecão bonito e alto, não é? Então nós nos identificamos até no físico. E eu amo demais, estudo muito sobre Paulo. Então nosso texto é esse, irmãos. Um só Deus e Pai de todos, o qual é... Não, pode deixar a imagem lá. O qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Neste único versículo, o Senhor aqui, Paulo apresenta, irmãos, 4 grandes princípios teológicos sobre o Deus a quem servimos, a quem adoramos, a quem amamos. Primeiro ele diz, Deus é Pai de todos. Um só Deus e Pai de todos. Este princípio é a resposta para um vazio existencial que afeta o mundo inteiro. Pessoas se sentem órfãos de pais vivos. Essa semana eu vi uma reportagem que o Brasil é campeão mundial em registro de nascimento de filhos, onde só aparece o nome da mãe. Olha o registro, só tem o nome da mãe. Olha o RG, só tem o nome da mãe, não tem o nome do pai. Então esse sentimento de orfandade no Brasil é maior do que em outras nações. Há uma grande campanha até hoje, né, por iniciativa da Justiça, de mesmo adultos rever esta situação, fazer exame de DNA e colocar o nome do pai, tirar esse vazio do coração. Mas isto não é de hoje, o mundo sempre teve guerras, as crianças ficaram órfãos. E Paulo, quando diz que ele é pai de todos, ele está falando de algo que é uma grande necessidade, ter a identidade de filho. Diga, identidade de filho. Então a orfandade vai dar lugar à identidade de filho. A identidade de um filho não é conquistada, ela é recebida. Ninguém nasce filho porque trabalhou para isso, se esforçou para isso. A filiação é um presente, não uma recompensa. Da mesma forma, ninguém se torna filho de Deus por méritos pessoais. 1 João, capítulo 1, verso 12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Irmãos,
Nós não somos filhos porque somos bons, porque merecemos, porque trabalhamos para conquistar. Não, não. Nós somos filhos de Deus, porque fomos alcançados pela graça e a misericórdia de Deus. Aleluia. A salvação, ela não muda apenas o nosso destino final. Ela muda a nossa identidade. Antes, éramos condenados. Diga, condenados. Inimigos de Deus. Espiritualmente órfãos. Mas agora, nós somos filhos. Aleluia. Nós somos herdeiros. Nós somos membros da família de Deus. Você vive num mundo hoje, numa sociedade, em que as pessoas são valorizadas, o valor das pessoas são calculadas pelo sucesso que ela tem. Não é verdade? É pelo sucesso, é pela aparência, é pela posição social, é pelo patrimônio. Geralmente, eles perguntam logo, qual é a sua profissão? Já quer saber do grau, do título. Quanto é que você ganha? Quantos seguidores você tem nas redes sociais? Mas Deus faz outra pergunta. Deus não faz essa pergunta que a sociedade faz. Deus pergunta, você pertence à minha família? Você pertence à minha família? Homens, cadê os homens? Repetem comigo. Bate assim no peito. Diga, eu sou filho de Deus. Mais forte, homens. Vai, só vocês. As mulheres. Eu sou filho de Deus. Mais forte. Esta é a tua identidade. Esta é a tua identidade. Nossa identidade, irmão, não depende de cargo, de sucesso, de fama, de ministério, de condição financeira, de status social. Não, não, não. Nossa identidade, ela está na paternidade, diga paternidade amorosa de Deus. Olha, irmãos, em Romanos 8, 15 e 16, aliás, em 1 João 3, 1, vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Olha que coisa linda. Olha o que diz Romanos 15, 16. Porque não recebeste o espírito de escravidão, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A palavra Abba é uma expressão íntima, semelhante ao papai. Deus não quer apenas ser conhecido como Deus, é o Shaddai, todo-poderoso, mas também como o papai que acolhe, que sustenta, que protege os seus filhos. Diga, Abba, meu papai. Ou como nós baianos falamos, né? Painho, meu painho. A minha filha ali só me chama de painho, somos baianos. É meu painho, é o meu papai. Queridos,
Nós não somos órfãos. Diga, eu não sou órfão. Posso até ser do pai biológico, mas espiritualmente não somos mais órfãos. Nós temos um pai que nos ama, cuida de nós, nos protege, nos sustenta. Aleluia. Aleluia. Ele é provedor. Diga ele, diga meu papai é provedor e é protetor. Irmão, uma criança atravessa uma rua segurando na mão de seu pai. Ela não conhece o trânsito, mas ela conhece a mão que está segurando a sua mão. E ela atravessa uma rua movimentada sem nenhum susto. Diga glória a Deus. Ei, eu digo a mesma coisa. Nossa segurança, ela não está na nossa força, na força da nossa mão. Está na força da mão do Pai que segura na nossa mão. Quantas vezes esse pastor passou por tantas situações ao longo do seu ministério, mas o Pai nunca soltou sua mão. E assim a gente atravessa, nós, todos os dias, sabe? Por diferentes estações. Atravessamos desertos, atravessamos pântanos, atravessamos vales de sombra da morte. E o Pai não larga a nossa mão. Aleluia. Uma vez eu sofri um acidente, eu, minha esposa, meu filho, o carro deu várias viradas, perca total, voltando do Espírito Santo para Ilhéus, numa ladeira, caímos numa serra. Saímos dali sem uma gota de sangue derramada. Naquele momento, a mão do Pai nos protegeu. Era tanta pancada a cada virada, irmãos, que quando as pessoas chegaram lá, botavam a mão na cabeça. Inacreditável. Vocês não têm um dedo quebrado. O meu papai segurou na nossa mão. Diga glória a Deus! Conta-se que um menino caminhava ao lado do pai quando alguém perguntou a ele: quem é você? Ele olhou para aquela pessoa e simplesmente disse: eu sou filho dele. Eu sou filho dele. Irmão, quando alguém te perguntar quem é você, não se apresse a responder: eu sou advogado, eu sou médico, eu sou um empresário, eu sou influencer de sucesso, eu sou isso, eu sou aquilo. Se alguém te perguntar, diga: eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. O maior privilégio de um crente não é cantar e nem pregar e nem liderar. O seu maior privilégio é poder chamar El Shaddai, o Criador de todas as coisas, de Abba, meu papai. Ou como dizia o teólogo J. Packer, em O Conhecimento de Deus, ele disse: se você quer julgar quão bem uma pessoa entende o cristianismo, descubra quanto ela valoriza o pensamento de ser filho de Deus e de ter Deus como seu pai. Ah, como eu valorizo. Ah, como eu me sinto feliz e seguro de dizer que este Deus é o meu pai. Essa é a identidade mais elevada que um ser humano pode possuir. Diga glória a Deus. Diga: eu tenho
um pai. Esse não abandona. Esse não esquece de você. Há tantos casos de um filho que nasceu com problema de saúde. E a primeira atitude do pai, a ver que o filho nasceu com uma doença congênita, nasceu com um problema, é abandonar a esposa e o filho. Mas o Senhor, teu pai, diz, ainda que uma mãe abandone o seu filho, que é muito difícil, pai abandona facilmente. Eu, o Senhor, nunca te abandonarei. Nunca te abandonarei. Nunca largarei tua mão. Nunca te deixarei. Diga glória a Deus. Mas, irmãos, ele diz que esse pai que nos dá essa identidade, ele é sobre todos. Diga, sobre todos. Diga, meu pai se garante. Ele é sobre todos. Este princípio, o qual é sobre todos, aponta para a cura do medo. Porque ele vai suprir uma das maiores necessidades que nós temos, a de segurança. Ora, se eu tenho um pai, se eu tenho um Deus que é sobre todos, eu vou temer o quê? Isso me dá uma segurança que ninguém nesse mundo pode me oferecer. Na saúde, qualquer segurança você possa imaginar, em qualquer aspecto. Diga, meu pai é sobre todos. A expressão grega epipaton significa acima de todos, governando sobre todos, reinando e exercendo a autoridade suprema e soberana. É o princípio da soberania, do governo, do reinado do nosso Pai. Paulo enfatiza aqui a transcendência e a soberania absoluta de Deus. Ele não apenas criou todas as coisas, ele continua sustentando e dirigindo a história segundo a sua vontade. A gente vê aí a história agora, né, moderna e na passada dos grandes impérios. A Rússia é um grande império. A China, misericórdia, é o grande império que está criando expectativa e medo no mundo. Estados Unidos, um grande império. Irmãos, Deus reina sobre as nações, sobre os impérios e todos os governantes deste mundo. Os impérios surgem. Onde é que está o império assírio? Onde é que está o império babilônico? Onde é que está o império napoleônico? Onde está o império romano? Os impérios surgem e desaparecem, mas Deus permanece no trono. Os reis morrem, desocupam o trono, trono desaparece, mas o nosso Deus permanece no trono. Daniel estava diante de um imperador terrível, considerado o mais poderoso do mundo, Nabucodonosor. Mas Daniel, no capítulo 2, 20 e 21, ele diz assim: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Diga, o meu Pai muda tempo e estações. Olha que coisa grande. É ele que remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos simples. Que Pai superpoderoso nós temos. Não tenha medo de nada, meu irmão.
Ele tá reinando. Nabucodonosor acreditava controlar o mundo e Deus mostrou que reis são apenas instrumentos de suas mãos. Pode vir a eleição que for no Brasil, de direita, de esquerda, de centro-direita, centro não sei o que lá. Eu não temo nenhum, porque acima de qualquer governo, o meu Pai reina. O meu Pai governa. Ele bate o dedo e o sujeito bate as botas e é substituído imediato. Eleições são convocadas. Diga glória a Deus! Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu trono, diz o Salmo 47:8. Aleluia! Mas não é só sobre as nações que o nosso Pai está sobre todos. Ele está sobre todas as circunstâncias. Diga, meu Pai reina acima das circunstâncias. Um exemplo, José. Parecia para José, tudo parecia derrota. Ele foi rejeitado. Ele foi vendido. Ele foi acusado injustamente. Ele foi preso. No entanto, nosso Deus está acima de toda circunstância. Anos depois, em Gênesis 50:20, olha o que José falou para os seus irmãos. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Vocês criaram situações para que eu me deprimisse, talvez até tirasse a minha própria vida, mas acima da prisão, acima do poço, acima das perseguições, o meu Pai estava no controle. E hoje, depois de Faraó, eu sou o maior. Aleluia. O que parecia derrota era apenas preparação. Às vezes, os teus fracassos, as tuas desilusões e decepções, é só preparação. Deus está no controle de tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nem tudo que acontece é bom, como foi o caso de José, mas Deus faz todas as coisas cooperarem para um propósito maior. Diga, meu Pai está acima de tudo. Está acima das nações, dos governos, dos impérios, das circunstâncias que nos afligem no dia a dia ou na história das nossas vidas, mas Ele também está acima dos poderes espirituais. Deus reina acima dos poderes espirituais. Nenhum demônio, pode ser o mais terrível lá, serviçal de Satanás, tem poder de nos atingir sem a permissão do Pai. Se Deus é o meu Pai, Ele me protege de qualquer poder espiritual, de qualquer feiticeiro, de qualquer macumba, de qualquer ataque das trevas. Diga glória a Deus. Pastor, será que isso é verdade? Sim. É verdade, irmãos. É só a gente olhar no livro de Jó. Satanás só agiu até onde Deus permitiu. O próprio Deus falou, disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder.
quer matar o gado dele, destruir os armazéns dele, está em teu poder. Te permito. Somente contra ele você não pode estender a mão. Satanás, contra ele você não pode estender a mão. Diga, eu sou o homem, a mulher mais protegido, mais protegida dessa terra. Não preciso ir em terreiro beber sangue, né? Tomar banho de ervas. Para ter proteção, para ter corpo protegido. Nós somos protegidos. E há uma camada de proteção maior que nenhum mundo tem, que é o sangue de Jesus. A cobertura do sangue de Jesus sobre nossa vida. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, a última palavra não pertence às hostes malignas deste mundo, às potestades. A última palavra pertence ao Rei dos Reis, a Jesus. Eliseu está cercado de um exército. O discípulo dele olha e vê o exército e se desespera. E ele corre para Eliseu e diz, Senhor, hoje é a nossa morte. Mas Deus já tinha mostrado a Eliseu que lá embaixo tinha um exército armado até os dentes. Mas acima do exército tinha um exército celestial. Com carruagem de fogo, com anjos de espadas de fogo. E aí Eliseu disse, Senhor, abre os olhos dele. Aí o menino ele olhou, aí ele viu todo o monte cercado pelo exército daquele que está acima de todo o poder. Diga glória a Deus. Hein? Hein? Deixa eu te dar um conselho. Se Deus, teu Pai, está acima de tudo, não tema governos. Diga amém. Não temas crises econômicas. Diga amém. Não temas perseguições. Não tema o teu futuro. Não temas circunstâncias adversas. Não temas as tempestades e os tsunamis da vida. O teu Pai vai atravessar segurando a tua mão. E Ele não vai te largar. Porque aquele que está acima de tudo continua no trono. Mas também, irmãos, vem o terceiro princípio. Ele é Pai de todos. E Ele então age, diga age, por meio de todos. Que princípio forte é esse? E por meio de todos. Este princípio aponta para um sentimento, é a cura para um sentimento que talvez esteja abatendo você. E Deus quer te curar hoje à noite. Sabe qual é o sentimento? Eu sou inútil. É o sentimento de quê? De inutilidade. De falta de propósito. Eu sou inútil, eu não tenho um propósito. O Senhor está dizendo que, o teu Pai está dizendo, eu ajo por meio de todos. A expressão de patol significa operando através de todos. Isso fala de instrumentalidade, né? Deus poderia, tão poderoso que Ele é, realizar sua obra sozinho. Sim ou não? Precisaria de nós? Coisa alguma. Ele podia escrever os evangelhos lá no céu e mandar. Mas Ele preferiu usar homens para escrever os evangelhos e as cartas.
Ele poderia mandar anjos sair pregando pela terra. Mas ele diz, eu quero usar instrumentos meus. Eu quero enviar homens e mulheres para pregar às nações. Sabe? Ele escolheu homens e mulheres cheios do Espírito Santo para realizar sua obra aqui nesta igreja. A sua obra em Teresina, no Piauí, no Brasil e no mundo. Deus escolhe, Ele age. Ele age. Os anjos ficam com inveja de nós, mas Ele usa aqueles caras lá, tudo imperfeito, pecadores, falhos, mentirosos, não são nem perseverantes. Senhor, deixa eu tomar o lugar dele. Não. Eu vou usar eles. Deus quer te usar. Não se sinta inútil na obra de Deus. Ninguém é. A cada um ele dá um dom, uma capacitação. E cada um faz alguma coisa no corpo. Tem uma missão no corpo. Aleluia. Aleluia. E ele usa até os improváveis. Diga, improváveis. Gente que não dá, gente que eles mesmos se consideram que não dá para fazer. E Deus disse, mas eu quero é você. Lembra do chamado de Moisés? O Moisés disse, Senhor, eu não sou eloquente. Quando eu vou falar, eu gaguejo. Mas é você, homem, que eu quero usar. Deus foi falar com Gideão. Ei, homem, eu quero que você lidere um exército e expulse esse povo da terra. Não, Senhor, eu não sou líder. Na verdade, nem na minha casa eu sou líder. Eu sou o menor, mas eu quero te usar. Você está pronto? Estou. Pronto, eu vou te usar. O Jeremias veio dizer, Senhor, eu? Ser profeta de Israel e das nações? Eu não passo de uma criança, Senhor. É você que eu vou usar. Eu trabalho por meio de pessoas. Elas não precisam ser perfeitas. Elas precisam estar disponíveis. O chamado e a capacitação, eu que dou. Diga só como as crianças disseram aqui. Eu vou. Eu vou, Senhor. E tu vais abrir as portas. E vais colocar as pessoas certas ao meu lado para iniciar esse ministério. E vai enviar os recursos. Eu vou. Eu não tenho condição, mas eu vou começar. Porque o Senhor quer me usar. Ele quer te usar. Aleluia. Mas eu sou fraco, pastor. Mas o poder dele se aperfeiçoa em quê? Na fraqueza. Paulo tinha um espinho na carne, pela qual ele orou 3 vezes, ele se sentia fraco demais. Talvez você tenha também um espinho na carne, te deixa fraco. Talvez teu espinho seja um trauma que você teve na infância. Talvez o teu espinho seja uma acusação que te foi feita. Talvez o teu espinho seja um apelido que te deram. Um nome, uma maldição que lançou sobre ti. E você diz, eu não consigo. Eu tenho uma coisa no meu passado que me impede. Assim como o teu passado não determina a tua identidade de filho. Não importa tuas quedas, teus erros, teus pecados. Quando você se converte, você se torna filho. Aleluia. Também o teu passado não vai impedir de Deus te usar. Quando há arrependimento, Deus perdoa. Deus transforma o vaso novamente. Se tinha racha, Deus fecha. Deus faz
tapa as rachaduras e enche, e aquele vaso transborda com óleo de unção e poder sobre ele. Diga glória a Deus. A minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aliás, se apresentar a Deus dizendo, eu sou forte, eu estou pronto, eu fico desconfiado. Talvez você reconhecer suas limitações, suas fraquezas, é este que Deus diz, esse está pronto. Porque eu vou aperfeiçoar, eu vou fortalecer e eu vou usar mais. Aleluia! Eu vou usar mais. Aquele irmão pequenininho entregou 5 pães nas mãos de Jesus e 2 peixinhos. Oh, meu Deus, não vai dar para nada. Ó a multidão. Mas depois que ele entregou, o milagre aconteceu. Diga glória a Deus. Porque o poder não está no que você oferece, mas nas mãos de quem recebe. Aqui está, Senhor, minha voz. Aqui está, Senhor, meu talento. Aqui está, Senhor, minha habilidade. Aqui está, Senhor, minha paixão. E depois eu vou querer. Sabe? E eu vou aumentar isto. Eu vou fazer isto crescer. Você agora é pequeno, você vai se tornar grande. Ninguém te ouve agora, mas multidões vão te ouvir. Diga glória a Deus. Eu estou disponível. Aleluia. Então, como disse a W. Tozer, Deus não procura homens brilhantes, Deus procura homens disponíveis. Ele quer agir por meio de você a partir de agora. Esta semana Deus já quer agir. É só você falar, me usa, Senhor. Me usa nesta obra. Me usa para dar esse conselho. Me usa para fazer esta visita. Me usa para eu fazer esse evangelismo. Me usa para eu liderar essas crianças. Me usa, meu Deus! E Deus disse, vou te usar. Palavras vão brotar de ti que você nunca antes as pronunciou. Ideias vão chegar na sua cabeça que nunca você leu ou teve elas. Eu vou te usar. Porque o meu Pai, Ele age por meio de todos. Eu sou analfabeto, Deus vai te usar. Eu sou catedrático, Ele vai te usar. Eu sou rico, eu sou pobre, Ele vai te usar da mesma forma. Ele age por meio de todos. Não, é só pelos... Ele só age por meio de quem tem preparo, de quem é formado, de quem tem muitos títulos lá na parede. É assim que Deus usa? Usa não. Interessante que Jesus andou, não chamou um Gamaliel para seguir ele. Não chamou, né? Os mais preparados. Chamou pescadores, semi-analfabetos e alguns analfabetos mesmo. Chamou eles. E depois a gente viu a história, o resultado. Do que é ser discipulado por ele, capacitado por ele, enviado por ele e usado por ele. Aleluia! Por isso Pedro diz, deixa eu te dar um conselho. Ouça meu conselho. Ei, acorda. Ouça meu conselho. Nunca diga, eu não tenho nada para oferecer. Viu o testemunho do pastor? Ele achou que não tinha nada para oferecer. Aí meteu a mão no bolso, tinha um cheque de cliente sem fundo, tinha lá uns tostões, ele não queria nem saber que ele ia voltar para casa. Está aqui, Senhor. Deu o que tinha. Meteu o melhor para o Senhor.
Dê o teu melhor para o Senhor. Melhor do teu tempo. Melhor da tua inteligência. Melhor da tua saúde. Dê agora para o Senhor. Dê. Dê para Ele. Deixa Ele te usar. Ah, pastor, passou o tempo e eu não dei. E agora eu estou aqui com diabetes, eu estou com dor não sei aonde, eu estou com dor na coluna. Ele quer te usar. Se você falar, Deus, eu quero me levantar e fazer em 1 ano o que eu não fiz em 15. Ele diz, é mesmo, é. Eu vou te curar dessas dores aí. E portas vão se abrir e eu vou te usar. Porque Ele quer agir por meio de todos. Dos jovens, dos adolescentes, das crianças, dos adultos, dos anciãos. Eita Deus maravilhoso! Pedro diz, servi uns aos outros. Cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Uma vez eu estava lendo C.S. Lewis e anotei na minha agenda o pensamento que ele diz: Deus não precisa do nosso trabalho. Precisa? Concordo com ele. Deus não precisa do nosso trabalho, mas Ele se apraz em trabalhar através de nós. Ele nos concede a honra de sermos seus instrumentos na terra. C.S. Lewis. É honra, irmãos, quando você sobe nesse altar para uma dança, quando você pega essa guitarra para tocar, quando você dá aqui uma palavra de oferta, quando você entrega uma palavra, quando você perde o culto para estar cuidando das crianças, quando você faz qualquer serviço no reino, quando você está ali na porta recebendo os visitantes. Eu estava sentado ali e por acaso eu abri o Salmo 84 e ele disse assim, eu prefiro ser porteiro na casa de Deus do que estar nos lugares da perversidade. Tudo é para a honra de Deus. Diga, Deus vai me usar. Aleluia. E aí, irmão, nós chegamos aqui. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em. Fala para a pessoa do seu lado. Ele está em você. Ele está em você. Ele está em mim. Ele está em mim. Eu sou casa de Deus. Eu sou templo de Deus. E onde eu chego, o templo do Senhor chega. E onde eu chego, a presença do Senhor chega. Você sofre de solidão? Acabou. Você tem um companheiro morando em sua casa, em seu corpo. Você tem um amigo que está com você. Sabe? Às vezes eu deito assim no meu sofá, começo a conversar com o Espírito Santo. E aí, companheiro? Vou pregar lá na igreja. Me deu uma mensagem, é a primeira vez que eu prego essa mensagem. Me deu uma mensagem lá para aquela igreja. Me deu uma ideia. Aí eu fui para a convenção, G12. E eu vi o pastor lendo esse texto, citando na mensagem dele esse texto. Quando meus olhos bateu no texto, um só Deus, uma só fé, um só batismo, uma só esperança. E quando ele chegou assim, um só Deus e Pai, que está acima de todos, que age por meio de todos e está em todos. Glória a Deus! Aí eu estava sentado ao lado do apóstolo. Que foi, homem? Deus me deu a mensagem lá para a igreja do Arnoldo. O que foi? Rapaz, está queimando aqui, entrou como um fogo esse versículo, pastor. Eu vou passar agora até o dia lá de pregar, só meditando nele. Aí eu conversei com o Espírito Santo. E o Espírito falou, eu já te curei nessas áreas aí.
você é um homem que não tem solidão. Você sabia que tem tanta gente rodeada de família, rodeada de pessoas e se sentem o quê? Sozinhos. Você já foi abandonado por seus amigos. Você já foi abandonado por tantas pessoas, esquecido. Mas eu nunca te deixei sofrer de solidão. Porque minha presença está aí constante. A minha presença está aí. Desde os 17 anos, quando você entregou seu coração, eu fixei morada em ti. Irmãos, quando o culto terminar, ficarão as cadeiras. O Espírito Santo não vai ficar aqui sentado nas cadeiras. O Espírito Santo vai voltar para casa. O Espírito Santo vai amanhã para o trabalho com você. O Espírito Santo vai amanhã para a escola com você. O Espírito Santo vai com você fazer o vestibular. O Espírito Santo vai fazer o concurso com você. O Espírito Santo vai negociar com você. Ele é um amigo, ele é um companheiro constante em todas as horas. A expressão grega empassim revela que ele habita. Ele não visitou, ele veio e fez morada. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir eu entrarei. Então ele entrou e digo, daqui eu não vou sair. Às vezes você me deixa triste. Por isso a palavra diz, não entristeçais o Espírito. Às vezes você me isola, me ignora. Por isso a palavra diz, não apagueis o Espírito. Quem já leu o livro de Benny Bom Dia, Espírito Santo. Eu recomendo você desenvolver esse diálogo com o Espírito Santo, sabe? E às vezes você está falando com ele, quando menos espera, nem você está entendendo o que está falando na língua dele, está falando em um idioma, em alguma língua que você não conhece, porque vai estreitando o diálogo com ele. Diga amém. Eu recebo. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Isso muda a minha identidade. Se Ele habita em mim, Ele me consola, Ele me santifica, Ele muda meu caráter, até porque o fruto dele é o quê? Amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Ele começa a mudar o meu caráter. Ele começa a me dar poder para enfrentar não só o pecado, mas o diabo e a carne, nossos três principais inimigos, né? Satanás, a carne e o diabo, é só com a presença e o poder do Espírito Santo. Senão a gente fraqueja. Aleluia. Diga, o Espírito de Deus garante vitória. A presença dele garante vitória. Daniel, na cova dos leões, mas a presença estava lá. Diga glória a Deus. Os três amigos deles na fornalha ardente. Mas quando olharam, tinha quantos? 4. A presença dele estava na fornalha. Por isso Isaías diz lá no capítulo 40, ainda que você passe pelo fogo, o fogo não te queimará. Ainda que tu passe pelas águas, você não vai se afogar, porque eu estou contigo. A minha presença está contigo. Você quer um conselho?
Eita, o pastor hoje está conselheiro. É o quarto conselho que ele dá. Eu te aconselho o seguinte: você não está sozinho. Nunca se sinta sozinho. Amém? Você tem um amigo presente 24 horas. Converse com ele. Teu filho não te ouve? Teu esposo não te ouve? Tua esposa não te ouve? Teu patrão não te ouve? Teu empregado? Converse com ele. Ele te ouve. Ele te escuta. E ele te atende. E ele te atende. Diga glória a Deus. Ele te atende. Está triste, ele te consola. Está fraco, ele te capacita. Dê um aplauso para o Espírito Santo. Espírito de Deus, nós louvamos pela tua presença na igreja, pela tua presença no corpo espiritual e no corpo físico, tu estás presente. Aleluia. Caminhando para o final. Irmãos, o meu querido Paulo resumiu a grandeza de Deus em 4 grandes declarações. Quando ele diz, ele é pai de todos, diga, temos uma identidade. Somos filhos. Quando ele diz, ele está sobre todos, diz, temos segurança. Ele nos protege. Quando ele diz, ele age por meio de todos, diga, eu tenho um propósito. Eu sou um instrumento para servi-lo. Quando ele diz, ele está em todos, diga, nós temos companhia. Você dorme com o Espírito e acorda com o Espírito Santo. Se você entrar num bar, ele não vai dizer, deixa eu descer. Se você entrar num motel, ele não vai dizer, epa, deixa eu ficar aqui fora. Se você entrar no hospital, ele entra com você no hospital. Ele entra com você na casa que você vai orar e ele vai curar a pessoa. Diga glória a Deus. A partir de hoje, você vai respeitar mais o Espírito Santo de Deus. Você vai ouvir mais o Espírito Santo de Deus. Sabe? Todo dia ele fala com você. E às vezes você balança a cabeça. Oxe, eu estou com esse pensamento. Não é não, meu irmão. É ele falando. Que ele não vai ficar, botar na caixinha de som e dizer, ei, Josenildo. Não. Ele vai falar. O meu espírito testifica que eu sou filho de Deus, então o Espírito fala conosco. Lembro de uma vez que eu ia andando assim, passei por uma casa e o Espírito Santo falou, volte e entre naquela casa. Eu senti a impressão na minha mente. Eu podia ter dito, pensamento bobo, como é que eu vou entrar numa casa de gente que eu não conheço? Mas como veio aquilo tão forte, eu voltei. E entrei. Sabe aquelas casas, irmãos, que os quartos é tudo de um lado, a sala é de outro lado, depois outra sala, passa quarto, e fica um corredorzão assim. Eu fui entrando, olhava, os quartos fechados, lá vai eu. Quando eu cheguei lá no quintal, pessoas chorando. Mãe abraçada com filho, com nora. E eu entrei assim. Eles não me conheciam, nem eu conheciam ele. Aí eu perguntei, por que vocês estão chorando? Disseram, nós acabamos de receber o nosso pai
voltando com um caminhão cheio de boi, virou numa serra. E não só os bois morreram, mas ele morreu. Vão trazer o corpo para o IML aqui em Teresina. Irmãos, naquela hora ali, o Espírito veio e eu comecei. E quando eu passei, eu vi que eram católicos, né? Porque tem, né? As imagens penduradas e tudo. Eu comecei a ministrar sobre eles. Comecei a dar conforto sobre eles. Acabou que eu fui para o velório. E depois que o padre falou, a família pediu que eu desse uma palavra no velório. Sabe qual foi o resultado? Toda a família se converteu. Está lá na igreja do pastor Augusto até hoje. E eu vou ouvir mais ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu quero fazer um apelo. Posso fazer um apelo? A palavra falou ao seu coração. Quem ouviu a palavra aqui e sentiu um toque de Deus no seu coração? Levante a mão aí. Deus está falando no meu coração. Deus está falando com você. Em algum momento Deus falou com você. Sabe? Talvez você tenha vivido como um órfão espiritual. Você frequenta a igreja, trabalha, luta, mas no fundo carrega um vazio. Uma sensação de rejeição, de não pertencimento. E hoje o Pai está de braços abertos. Ele quer restaurar a sua identidade. Você não precisa mais viver como escravo do medo, como escravo da rejeição. O Pai quer te abraçar. Sempre o Pai está te esperando. Sempre o Pai está te esperando. Pastor Arnoldo, vem aqui. Vem aqui, fica aqui na frente. Tem mais um pastor aqui, vem aqui à frente. Aqui, pastor, fica aqui. Fica aqui. Pastor, fica ali embaixo. Pastor Arnoldo, ele vai representar este Pai amoroso que é o nosso Deus. Talvez você tenha uma ferida com seu pai biológico. Ou até mesmo dificuldade de relacionamento com seu pai amoroso, Deus. Fique em pé todos. Vem aqui à frente, dê um abraço. Sentir o abraço do Pai. Deixa o Pai curar isto. Restaurar mais profundamente o teu relacionamento com Deus. Domingo é dia dos pais. Estou aqui com o pastor Arnoldo, pastor Heber. Eu quero dar um abraço em você. Pode vir, não tenha vergonha não. Eu quero esse abraço que eu não tive do meu pai, mas vou receber o abraço do meu Pai Celestial. Vai dando um abraço. Aleluia. Pastor Aurora, vem aqui, pastora. Duas pastoras aqui, vem aqui à frente também. Eu não sou mulheres, dar um abraço da pastora Aurora. Ela vai representar o abraço do Pai a você. Aleluia. Pastor Aurora, fica aqui, ó. Mulheres, pode chegar aqui, ó. Dá um abraço da pastora. Homens também podem abraçar. O Senhor quer te restaurar esta noite. Curar esta ferida. Chamou de novo nasci. De novo nasci. Em
em sua família. Talvez você esteja enfrentando uma luta que parece maior do que você. Comprou. Problema na família, Eu não sou uma enfermidade, uma crise financeira, uma batalha espiritual. Você esteja enfrentando isso, mas o nosso Pai está dizendo: eu tenho controle, eu estou acima de todas estas coisas. Talvez você entrou neste culto e ainda não conhecia este Pai que enviou seu Filho, morreu na cruz no seu lugar. Venha se entregar a Ele hoje. Quero fazer um apelo a você que ainda não se converteu. Venha se entregar a Jesus agora. Venha receber o abraço do Pai e dizer: eu quero Jesus na minha vida. A partir de hoje eu quero servi-lo. A partir de hoje eu quero me dedicar e me consagrar a Ele. Continue vindo. Vem você. Você não é mais órfão. Você não está mais sozinho. Aleluia. Glória a Deus.